vão olhar para a parte literal. Está vendo que todos os termos aqui, que todos os termos têm a mesma parte literal. Tem MNP, MNP, MNP. E também tem o mesmo expoente, ó, M ao cubo, N ao quadrado e P elevado a 1. O expoente aqui é de P é 1. Não precisa botar. A mesma coisa aqui e aqui. Então, eu não preciso me preocupar em operar com a parte literal. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só os números. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho menos 4, M ao cubo, N ao quadrado, P sobre 3. Então, só vou pegar o número, que é menos 4 terço. Menos 4 terço. A parte literal, vamos dizer assim, eu desprezo. Eu vou pegar isso aqui, ó. Ah, professor, não estou vendo nada aqui. Quem é que está aqui na frente? É o 1. Então, eu tenho mais 1 meio. Mais 1 meio. Porque na frente de toda a parte literal, quando eu não vejo número, quando eu não vejo coeficiente numérico, eu sei que lá tem um 1. Certo? Então, toda vez que eu não vejo, tem um 1. Então, aqui eu tenho 1 meio. Menos 7 sexto. Certo? Peguei só os coeficientes numéricos. Aí eu vou operar só com eles. E a parte literal, ó, eu coloco em evidência. M ao cubo, N ao quadrado, P. Coloquei ela em evidência porque ela é igual para todos. Então, isso aqui se trata de uma operação de adição e subtração de monômios, porque tem mesmo a parte literal. Se fosse polinômio, parte literal é diferente. Então, eu vou fazer só isso aqui, ó. Vou trabalhar só com isso. Então, o MC de 3, 2 e 6, para a gente não perder tempo, o MC de 3, 2 e 6, deixa eu botar aqui, ó. MC de 2, 3 e 6 vai ser 6. Quando vocês extrair aí, decompor, né? Fatorar em fatores primos, vai dar 6. Todo mundo sabe que é MC. Então, o MC de 3, 2 e 6 vai ser o próprio 6. Aí eu vou e coloco aqui, ó, uma barrinha e 6 para todos. Aí eu vou pegar 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 4, menos 8. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Fica mais 3. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos 7, menos 7. Ó, e vou colocando a parte literal aqui, ó. Eu não vou mexer nela. Agora, você vai calcular aqui em cima, né? Menos 8 mais 3 dá menos 5. Porque repete o sinal do maior e subtrai. Menos 5. Menos 5 daqui, menos 7 dá menos 12. Sobre 6. Tudo isso vezes a parte literal lá, ó. Agora, dividindo menos 12 por 6, dá menos 2. 12 por 6 dá 2. E o sinal negativo fica menos 2. Logo, o resultado dessa adição aqui de frações, de monômios, a gente vai ter menos 2 m ao cubo, n ao quadrado, p. Essa aqui, ó, é nossa resposta. Menos 2m ao cubo, n ao quadrado, p. De potenciação de monômios. Então, vamos ver como é que faz para extrair a potência de um monômio. Que é muito importante isso. Depois eu vou pegar outro aqui, sim. Na página 77, a 10ª questão, vou pegar a letra B. Tá lá. Vocês tentaram, alguém tentou fazer alguma questão? Ele pede para a gente efetuar a potência de monômio. Aí o que eu vou fazer? Todo número que tem um expoente, a gente vai pegar esse número, que é essa base, e vai levar esse expoente. Se ele está sendo elevado ao cubo, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3. A quinta vai ser a quinta elevado ao cubo. Aí a gente vai fazer a propriedade de potência, que eu botei lá no vídeo. Botei até
uma imagenzinha aparecendo lá as propriedades. Vocês devem estar tudo com isso na mente. Então, vamos fazer logo com os números. Menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que dá menos 27. No caso aqui, ó, dá menos 27. Sobre... Ó, vou pegar logo esse 2, que é o denominador. 2 ao cubo dá 8. Já fiz os números. O numerador, 3, menos 3, e o denominador, 2. Agora vamos para a parte literal. A quinta, ó, vou botar aqui separado. Ó. A quinta elevado ao cubo. Ó, pessoal, o que é que eu tenho aqui? Potência de potência. Então, ó, a quinta elevado ao cubo. Conserva a base e multiplica os expoentes, que eu tenho uma potência de potência. Nesse caso aqui, eu não somo os expoentes, não, viu? Eu só somo os expoentes quando for produto de mesma base. Nesse caso aqui, eu tenho uma potência de potência. E em potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Aqui dá 15, ó. Aí eu venho e boto aqui, ó. A elevada à 15ª potência. Aí eu pego B. B ao cubo. E elevo ao cubo. Outra potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. Então, fica B elevado à 9ª potência. Então, aqui, ó, eu resolvi a potência de monômio. Então, pessoal, vocês estão observando que para eu resolver as operações com monômio, polinômio, a gente, além de ter a bagagem, o conteúdo na mente de operações de números racionais, que a gente viu lá no início do ano, de fração, decimal, adição, subtração de números inteiros, a gente também tem que saber as propriedades de potência, que a gente vai trabalhar com os dois, ó, juntinho. Então, isso não vai ser só esse ano, não. Os anos seguintes, vocês vão ver que a gente vai usar bastante isso aqui. Então, é muito importante que vocês memorizem isso e pratiquem, porque a gente só vai aprender. A gente só aprende matemática praticando, certo? Então, ó, potenciação de monômios. Quando a gente for trabalhar com polinômios, a gente vai fazer da mesma maneira, sendo que cada um no seu tempo. O que foi que eu fiz? Eu levei o coeficiente numérico, que aqui no caso é menos 3,5. O coeficiente numérico disso aqui, ó, é menos 3,5. E a parte literal, quem é? É a quinta B ao cubo. Aí eu fiz a parte numérica, que é o coeficiente, elevei ao cubo, que deu menos 27 sobre 8, né? 27, menos 27 oitavos. E depois eu fiz a parte literal, tá vendo? Que deu a 15ª vezes B a 9ª. Somente. Agora vamos pegar outra questão aqui. Antes de eu chegar nessa. Bota aí. Na 10ª questão da página 77, que um de vocês pediram aí, letra D. Eu tenho uma diferença de monômios. Aqui eu tenho uma soma de monômios. Depois, quando eu resolver cada parênteses desse, eu vou multiplicar. E depois que eu multiplicar, eu vou elevar ao cubo. Primeiro, vamos fazer por parte. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer. Observem que a parte literal é a mesma. X ao cubo, y ao cubo. Y, y. Parte literal é igual. Eu estou operando entre monômios. Então, 4 menos 2 me dá 2. E repito a parte literal. Certo? Aí eu venho para cá, ó. Isso aqui vezes. Aí eu vou calcular isso aqui. Também, ó. Mesma parte literal. Aí eu vou somar. 4 mais 1. Porque na frente desse termo aqui, ó, eu tenho 1. Nunca esqueçam disso. Então vai ficar 4 mais 1. E dá 5. Aí eu vou pegar, repetir a parte literal. Repetir a parte literal. Fechei o colchete aqui, ó. E elevo ao cubo. Não esqueçam de botar as informações. Aí agora eu vou multiplicar, ó. Monômio por monômio. Vou multiplicar 2 vezes 5, que dá 10. Vou multiplicar x ao cubo
com x daqui, ó. Mesma base. Esse A aqui, pessoal, tem alguém com A aqui? Não. Então, eu vou repetir logo ele aqui. Eu vou botar na ordem do alfabeto, certo? Vou pegar logo o A e botar aqui. Porque não tem ninguém para multiplicar aqui. Botei. O B também não, ó. Não tem ninguém aqui com B. Eu boto aqui, ó. O X tem, ó. X aqui, X aqui. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. E o Y aqui não tem com quem eu multiplicar aqui. Eu vou e repito aqui, ó. Então, vai ficar 10A à quinta, B ao quadrado, X à quarta, Y. Tudo isso elevado ao cubo. Agora eu vou levar ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Ó, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Para não precisar fazer 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10, 1000. Se o expoente é 3, a base é um número decimal, um 10, o que é que eu faço? Eu vou repetir esse 0 3 vezes. Se o expoente fosse 4, eu repetiria esse 0 4 vezes e assim por diante. Então, como é 10 ao cubo, fica 1000. Eu repito 3 zeros. Aí a gente vai usar agora essa propriedade de potência. Aqui eu vou usar o quê? Potência de potência. Potência de potência. A elevado à quinta elevado ao cubo dá A elevado à 15ª, porque eu faço 5 vezes 3, dá 15. B, 2 vezes 3, dá 6. X, a quarta, 4 vezes 3, dá 12. E o expoente de Y, que é 1. 1 vezes 3, dá 3. Então, minha resposta final é essa aqui, ó. 1000, A a 15ª, B a sexta, X a 12ª potência, Y ao cubo. Ele está me dizendo aí que A é 3, pessoal. Então, no lugar de A, eu vou botar quem? 3. Então, vai ficar, ó, menos 4 sobre 5. Ó, a operação que fica entre a parte numérica e a parte literal, eu digo parte numérica, mas na verdade é coeficiente. A operação que está entre o coeficiente e a parte literal é o produto. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Vou botar um pontinho. Menos 4 sobre 5 vezes A ao quadrado. E quem é A? 3. 3 ao quadrado. Vou resolver, ó, em uma operação onde tem potência. Eu já falei isso, mas eu repito, porque ainda existe erro. Onde tem potência, radiciação, divisão, multiplicação e adição e subtração, tem aquela ordem, né? No caso aqui, ó, a primeira coisa que eu devo fazer é resolver a potência. Depois que eu resolver a potência, eu multiplico. Então, vai ficar menos 4 sobre 5 vezes 3 ao quadrado, 9. Aí eu pego menos 4, o que é que eu tenho aqui? Uma multiplicação entre uma fração e um número natural, um número inteiro, certo? Então, eu vou pegar, ó, operação, multiplicação de fração. O que é que eu faço? Numerador com numerador e denominador com denominador. Aí você diz, esse professor está ficando doido, cadê o denominador aí? O denominador de 9 é 1. Porque todo número é divisível por 1. Então, o denominador de 9 é 1. Então, menos 4 vezes 9 dá menos 36. E 5 vezes 1 dá 5. Então, o valor numérico desse monômio é menos 36 sobre 5 para A igual a 3. Só quando A for igual a 3 que vai me dar esse valor. Se A for 4, 5... Por isso que a gente diz que na expressão algébrica, as letras, a parte literal, a gente chama de variável, porque ela pode variar de acordo com o que a questão der. Já numa equação, a gente não chama mais a parte literal de variável, a gente chama de incógnita, porque a gente só tem um valor. Eu falei sobre isso na videoaula conceitual de expressão algébrica. Eu diferenciei, na verdade, o que é uma variável e o que é uma incógnita. Quem ainda tiver dúvida, saber lá. A variável, ela pode variar. O valor dessa variável, dessa letra, pode variar
entre vários valores. Já a incógnita não, a incógnita é apenas um valor, ela vai só assumir, ela assume apenas um valor, certo? Então, ó, fica aqui a resolução da página 67 da terceira questão A. As demais, pessoal, vocês vão fazer do mesmo jeitinho, é simples. Só é substituir o valor que ele der lá pela letra e respeita a ordem de operação e também as potências. Tem que saber fazer a potência lá. Agora vamos para a página 70, terceira questão C. Calcule o valor numérico das expressões da atividade anterior, considerando os valores dados em cada item. Aí a gente vai ter que ir para a atividade anterior. Como ele pediu a letra C, eu vou pegar a C da questão anterior. Na questão anterior, ó, diz assim, ó, segunda questão. Escreva na forma de um único monômio. Como ele pediu aqui a letra C, eu vou pegar a C também, certo? Vou pegar essa aqui, ó. X ao cubo sobre 2 menos 2 terços vezes x ao cubo mais 5 sobre 2 sobre 4 vezes x ao cubo menos x ao cubo. Ó, antes da gente responder a 70, a terceira C, eu tenho que responder a segunda, que é essa aqui, ó. Ele manda a gente ver o valor numérico da expressão, né, da segunda questão. Primeiro eu vou resolver isso aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer aí é extrair o MMC de 2, 3 e 4. Que o MMC de 2, 3 e 4 é 12. Deixa eu botar aqui, ó. Todo mundo já sabe extrair isso aí, ó. MMC de 2, 3 e 4 é igual a 12. Só para a gente precisar fazer isso. Aí eu venho aqui, ó, vou abrir só um. Vou botar aqui 12. O denominador é igual para todos, porque em operação de fração, quando a gente tem... Para a gente operar entre frações, na verdade, a gente tem que ter o mesmo denominador. Quando a gente não tem o mesmo denominador, o que é que a gente faz? A gente extrai o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Ao extrair o MMC, o que é que acontece? Eu deixo todos os denominadores iguais, certo? Ao mesmo denominador. Aí, mas para isso, eu gerei um denominador novo. Mas aí eu tenho que gerar numeradores novos. Então, para eu gerar numeradores novos aqui, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse 12, dividir por esse 2. Eu divido o denominador novo com o denominador antigo. 12 dividido por 2 dá 6. E multiplico com o numerador. Vai ficar 6x ao cubo. Aí eu gerei um novo numerador. Certo? Menos 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8x ao cubo. Lembrando que a operação que relaciona o coeficiente de uma parte literal é o produto. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 15 o quê? X ao cubo. E 12 dividido por 1, que aqui embaixo tem 1, dá 12. 12 vezes menos x ao cubo dá menos 12x ao cubo. Feito isso, pessoal, observem que a parte literal em todos os termos é a mesma, certo? Ó, inclusive os poetes. Quando isso acontece, eu não tenho um polinômio aqui, eu tenho uma operação entre monômios, que tem mesma parte literal. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou conservar a parte literal, tá aqui, ó, e vou só operar os números agora. 6 menos 8 dá menos 2. Repete sinal do maior e subtrai. 8 menos 6 dá 2, então vai ficar menos 2. Menos 2 mais 15 dá mais 13. Mais 13 menos 12 dá 1. Vai ficar 1x ao cubo sobre 12. Eu tenho que repetir, certo? Agora, ó, esse 1 aí, eu não preciso nem botar ele. Só deixa assim, ó. Mas eu sei que tem um lá. Se eu perguntar a vocês, pessoal, qual é o coeficiente numérico desse monômio? Aí você vai me dizer 1/12, porque aqui não tem 1, então é 1/12. E a parte literal? A parte literal é x ao cubo, certo?
Aí vamos lá para a questão que ele estava com dúvida. Feito aqui, ó, resolvi essa operação com monômio. Cheguei no monômio. Quem é o monômio? Deixa eu apagar aqui. O monômio é x ao cubo, 12 avos. Aí que é x? Aí a gente vai lá, ó. Aí ele me deu para a letra C, x igual a 4. Aí eu venho aqui, ó. Portanto, né? Esses três pontinhos é. Portanto, 4 ao cubo sobre 12. X é 4 na letra C. Então, o que é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Sendo aí que, nesse caso, só quem está sendo elevado ao cubo é o 4. Certo? O 12 eu vou e repito aqui, ó. Outra coisa. Dá para simplificar 64 e 12. Dá para simplificar, certo? Quando der para simplificar, pessoal, como eu sempre digo, simplifique. Sempre as questões, quando ele trabalha com frações, ele sempre vai te dar como alternativa a forma mais simples, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um divisor comum de 64 e 12, que é quem? 4, certo? Então, eu vou simplificar aqui, ó, por 4 e aqui por 4. Então, 64 dividido por 4 dá 16. Vamos botar aqui, viu? Dá 16. E 12 dividido por 4 dá 3. Nesse caso aqui, a fração é irredutível. Não tem mais como reduzir. Aí ela para aqui. Porque não tem nenhum divisor comum de 16 e 3. Certo? 16 é composto, mas 3 é primo. Então, parou aí. Certo? Uma clínica de reabilitação possui uma escada para exercícios como a que vemos a seguir. Uma pessoa, ao subir e descer essa escada, percorre na horizontal, né? Subir e descendo na horizontal, uma distância representada pelo monômio. Aí veja só, pessoal, o espaço do degrau, certo? Onde ele vai botar o pé, essa parte aqui, ó, ele mede A. A altura do degrau, tá vendo aqui, ó? A altura do degrau mede a metade de A, certo? A sobre 2. E esse último degrau aqui, todinho, ó, que vamos dizer assim, é o tempo do degrau, que é uma parte maior, vale 2A. Então, como ele quer saber quanto ele percorreu na horizontal, subindo e descendo, então eu vou pegar, ó, A, tem outro A aqui, ó, outro A aqui, 2A, A e A. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus, que medem A. Então, eu vou ter 6A, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo isso aí é medial. Então, eu tenho 6A. 6 vezes A. Tenho esse aqui, ó, que mede 2A mais 2A. E cada uma altura dessa, pessoal, ó, mede a metade de A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8 vezes A sobre 2. Certo? Pode montar assim. Então, ó, 6, mas ele só quer na horizontal. Então, não precisa nem fazer isso aqui, ó. Porque ele só quer a horizontal. Então, como ele só andou, então não precisa não representar isso, ó, pessoal. Como ele só quer a horizontal, ele não quer na vertical. Então, eu tiro isso, ó. Não precisa nem botar isso. Isso aqui é uma casquinha de banana, tá vendo? E olhando aqui para a questão direita, precisa. Então, eu vou pegar, ó, 6A mais 2A. Dá 8A. Então, a resposta nesse caso é 8A. Por quê? Ó? Ele só quer na horizontal. Então, ele pisou aqui, tem um A. Esse A representa uma medida. Eu tenho um A aqui, outro A, outro A. 3A. Aí eu cheguei aqui, mais 2A, 5A. 5A com mais um A, 6A. 7A, 8A. Isso aqui representa, ó, a altura. Então, não precisa nem levar em consideração que ele só quer quanto ele caminhou na horizontal. Quando ele subiu e desceu, fez a horizontal. Então, a alternativa C.
Alternativa C, certo? 8A. Você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que esse mede 2, 6, 7, 8. Esse A sobre 2 aqui, eu não levo nem em consideração. Mas se eu levasse em consideração, eu ia fazer assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vezes A sobre 2. Aí, se eu pegar, pessoal, simples. 8 vezes A dá 8A. 8A dividido por 2 dá 4A. Então, se eu cortar aqui, ó, 8 com 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes A, 4A. Aí eu somaria aqui, ó, 4A, que daria 12A. Certo? Deixa eu ver se tem algum 12A aí. Olha, tem aí 12A, alternativa D. Aí a gente somasse aqui, ele é até uma alternativa, mas aí é uma casca de banana e a gente errar a questão. Por quê? Porque não precisa somar o 8, o A barra 2. Por quê? Porque ele diz aqui na questão, ó, uma pessoa ao subir e descer essas escadas percorre na horizontal, certo? Se ele dissesse na horizontal e vertical, aí eu ia ter que somar tudinho, porque ele só pediu na horizontal. Então, só vou pegar as medidas na horizontal, não precisa pegar na vertical, beleza? Eu tenho essa expressão aqui, algébrica. Primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar o parênteses. Para eliminar o parênteses, como eu falei com sinal na aula passada, quando eu tenho um parênteses que antecede, esse parênteses antecede um sinal negativo, o que é que eu tenho que fazer? A distributiva do jogo de sinais. Nesse caso aqui, a gente viu também que para resolver produto de monômios, certo? Ou polinômios, no caso aqui é polinômios. Porque eu tenho um x e aqui eu tenho, ó, um monômio, porque esses partes literais aqui são iguais. Nesse caso aqui, eu vou resolver logo essa soma, porque tem mesmo a parte literal. Ó, eu nem olhei para a questão. Aí eu venho, olha aqui, ó. Aí eu olhei que esse aqui é semelhante a esse. Por que eles são semelhantes? Porque tem a mesma parte literal, tem as mesmas letras. Olha que coisa chata. Tá passando na sua rua, na porta da sua casa. O carro tá mal. Vê só. Passou o carro do ovo. Bora lá. Então eu vou pegar aqui, ó. Parte literal com parte literal. São semelhantes, na verdade são iguais, são. Logo, os termos aqui, os monômios são semelhantes, não são iguais, são semelhantes. A única coisa que é igual aí é a parte literal, mas os valores, ó, os coeficientes mudam, já não são iguais, são semelhantes. Eu só podia dizer que esses dois termos são iguais se tivesse a mesma parte numérica. Mas como só tem a mesma parte literal, a gente diz que eles são semelhantes. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou repetir esse x e vou somar esses dois. 11 mais 4 dá 15. E repito a parte literal, que é a mesma. Nesse caso, eu não vou multiplicar parte literal, não vou usar a propriedade de multiplicação nem divisão. Por quê? Porque nem é produto nem é divisão. É uma soma. Eu pego só os números, somo e repito a parte literal. Isso tudinho vai ser dividido por 5a ao quadrado b ao quadrado. Aí eu pergunto a vocês. Eu tenho um produto e tenho uma divisão. Quem eu resolvo primeiro? Ah, professor, tanto faz, eu posso dividir e depois multiplicar. Não. Eu resolvo na ordem que aparece. Primeiro eu resolvo o produto, eliminando parênteses, e o resultado final eu divido. Aí aqui eu vou multiplicar. Ó. Eu tenho x que multiplica 15a ao cubo b à quarta x. Esse x, ele tem coeficiente 1. Aí eu vou multiplicar número por número. 1 vezes 15 dá 15. Parte literal com parte literal. Sempre que eu só vou multiplicar a parte literal, no caso com literal, usando as propriedades, se eu tiver a mesma variável nos dois monômios. Nesse caso aqui, ó, a única variável que tem semelhante aqui é o x. Então, o a e o b eu repito. Ó. O a e o b eu vou repetir. Aí eu vou pegar x vezes x, dá x ao quadrado. Por quê? Eu conservo a base, somos expoente. Mas com 2. Por que eu somei? Porque é produto. Tá aí. Agora eu vou dividir o 5a ao quadrado, b ao quadrado. Deixa eu botar aqui assim, ó. Como eu falei, eu gosto de botar assim.
Ó, lá vem ele voltando. Ô, seu Zé. Vá para casa, o coronavírus. É mesmo. Inferno. Pronto, pessoal. 15 dividido por 5. Vou dividir número por número, parte literal por parte literal, usando as propriedades de potência. 15 dividido por 5 dá 3. Eu vou fazer A ao cubo com A ao quadrado dá A. Divisão de mesma base. Conserva a base. 3 menos 2 dá 1. Aqui, ó. Expoente é 1. Não precisa botar. Agora, vou fazer, ó. B com B. Conserva a base. 4 menos 2 dá 2. E X eu faço com quem? Com ninguém. Não tem, eu repito, ó. Então, acabou aqui, ó. Nessa questão, eu usei produto, na verdade, soma, produto e divisão de monômios. Agora, deixa eu fazer, vou inventar um aqui de polinômios, certo? Agora, se eu quisesse ir além um pouquinho aqui, se eu quisesse aqui, ó, elevar, se eu quisesse ainda elevar aqui, ó, ao cubo, ou a quinta, ou a quarta, vamos pegar esse ponto pequenininho para não precisar se estender tanto. Aí eu ia fazer, ó, 3 vezes 3 elevado ao cubo dá 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu ia pegar esse A e levar ao cubo, que é um expoente do A, é 1. 1 vezes 3, porque eu tenho potência e potência. O que eu faço? Conservo a base e multiplico o expoente. 1 vezes 3 dá A ao cubo. 2 vezes 3 dá 6, então fica B a sexta. E 2 vezes 3 dá 6, fica X a sexta. Se no caso eu tivesse levado ao cubo, certo? Mas a resposta da questão é essa aqui: 3A, B ao quadrado, X ao quadrado. Mas se eu levasse ao cubo, ficaria assim. Só para a gente acrescentar aí, para fixar esse conteúdo. Pronto. A primeira coisa que eu vou fazer é eliminar os parênteses. Eu tenho aqui, ó, uma diferença de monômios. Eu tenho aqui um 3m a sétima n ao cubo c a quarta menos 1m a sétima n ao cubo c a quarta. Eu vou subtrair. 3 menos 1 dá 4. Quer dizer, dá 2, desculpa. 2. E repito a parte literal. Terminei. Deu para esse. Aqui eu tenho uma soma de mesma parte literal. Tá vendo? 2 mais 5, 7, AB ao quadrado. Dividido, aí eu venho aqui, ó, somo. 5AN mais 2AN fica 7AN. Que multiplica 6M a quinta B menos 8M a quinta B. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior, que é do 8, e subtrai 8 menos 6 dá 2M a quinta B. Certo? Feito isso, eu vou fazer o produto aqui, ó, em cima. Vou fazer 2 vezes 7, 14. M a sétima. Tem algum M aqui? Não, vou repetir. N ao cubo. Tem N aqui? Não, repito. C tem aqui? Não, repito. Também nem tem A nem B. Eu vou repetir tudinho, ó. Eu junto o produto, porque tudinho aqui não é produto, ó, eu estou multiplicando. Sempre que não tem mesma parte literal. Quer dizer, não tem mesma variável para eu poder conservar a base sobre os expoente. Então, eu repito tudinho, ó. Agora vamos para de baixo. 7AN vezes menos 2M a quinta B. 7 vezes menos 2 dá menos 14. A, não tem A aqui, repito. N, não tem N aqui, repito. M também repito. E B. Tudo aqui, ó, é produto. Agora eu vou dividir, ó. Certo? Eu tenho 14 dividido por menos 14 dá menos 1. Divisão, no caso, jogo de sinais na divisão, né? Divisão de sinais diferentes. Mais dividido por menos dá menos. Então vai ficar menos 1.
E vou dividir agora a parte literal. Ó, eu vou fazer na ordem, certo? A com A. Eu tenho A dividido por A, qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Não precisa nem botar aqui, eu corto. Ó. A com A eu cortei. Agora vamos para B. B ao quadrado dividido por B, dá B. Conserva a base e subtrai. 2 menos 1 dá 1. Aí depois de B já eliminei o B. Vamos para C. Tem C aqui? Não, repito. Aí eu venho para o M. M com M aqui, ó. M a sétima, M a quinta. Conserva a base e subtrai 7 menos 5 dá 2. E agora, para finalizar, o N. N ao cubo com N. Conserva a base. 3 menos 1 dá 2. Então, a resposta final aqui vai ficar menos 1bc a quarta, m ao quadrado, n ao quadrado. Esse 1 eu nem preciso botar, ó. Porque todo mundo sabe que tem 1. Então, finaliza aqui, ó. A resposta é essa. Então, fica aí a resolução da apostila.